Olá, meus queridos alunos, queridas alunas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Satisfação mais uma vez aqui para podermos trabalhar a matéria, a disciplina de processo penal, mais especificamente sobre citação e intimação no processo penal, tá certo? Assunto extremamente importante para você que vai fazer concurso de tribunais, seja para técnico, analista, oficial de justiça, seja para juiz, tá? Concurso para Ministério Público, seja para técnico, analista ou promotor de justiça. Extremamente importante esse assunto, tá? Nós estudaremos nessa primeira parte. Então, faremos 2 aulas sobre citação e depois, em seguida, intimação, tá? Fatiaremos essa aula porque é um assunto extremamente interessante. E, de forma que nós abordaremos o assunto para que você possa acertar qualquer questão, da forma como for elaborada, você terá condições de matar uma questão, de acertar uma questão sobre citação e intimação no processo penal, tá certo? Então, fé, coragem, vamos lá, tá? É porque com luta que você consegue alcançar esse objetivo. E falando nisso, eu gostaria até de passar para você, tá? O que um aluno acabou de me passar, e ele foi aprovado, olha aqui, ó. Obrigado, Marciano, com apenas 2 anos de estudo, os últimos 3 concursos que fiz foi aprovado, escrivão, investigador de São Paulo e de Minas Gerais. Muito obrigado, professor, aí ele faz algumas perguntas sobre dúvida. Coloco isso aqui para dizer a você o seguinte, pessoal, se ele conseguiu, seu Marcos Rangel, parabéns para você, Marcos Rangel, antes, o emprego, você corria atrás do emprego, agora o emprego corre atrás de você. Olha como que é interessante o estudo. Eu digo isso para você porque eu era servente de pedreiro, pessoal. Eu era servente de pedreiro, tá certo? Resolvi estudar, passei em vários concursos públicos, escolhi onde queria trabalhar e escolhi sair do meu concurso, que era o Ministério Público Federal, para apenas dedicar à advocacia e à docência. Então chega um momento que, quando você dedica, quando você batalha, chega um momento que o concurso é que corre atrás de você. Digo, o emprego é que corre atrás de você. Sim, porque o Marcos Rangel chegou numa situação de dificuldade, ó. E a dificuldade acompanha o ser humano para a vida toda. Veja que antes do concurso ele tinha dificuldade, porque não passava. Agora tem dificuldade também. Só que inverteu, a dificuldade agora é escolher. E agora, meu Deus do céu? Eu vou ficar em São Paulo, investigador de São Paulo, escrivão, vou para Minas Gerais, e mais, olha o que aqui, ó. No investigador de Minas Gerais, não assinei o caderno de prova. Estou eliminado, mas fiz 90% da prova. Cara, o cara fez 90% da prova. Esse cara vai ser da Polícia Federal, vai ser de onde ele quiser. Basta ele continuar estudando, basta ele não perder a inscrição e também não deixar de assinar o cartão resposta. Então, pessoal, como eu estava dizendo, é assim a vida. Dedicando, principalmente nesta questão de concurso, vai chegar um momento que você também terá sua dificuldade de agora, hein? Para onde eu vou? Passei em 3, 4 concursos, o que eu faço? Porque assim foi comigo, foi assim com o professor Luiz, foi assim com o professor Silas, e assim também será com você, tá certo? Conte conosco nessa caminhada e não desista, pessoal. Continue firme que o seu momento vai chegar, tá certo? E o LAC fará de tudo para que esse momento também chegue o mais breve possível, tá certo? Porque hoje, quando você estuda com tecnologia, quando você estuda focado, quando você estuda com personal coach e tudo mais, você diminui o seu tempo de passar num concurso, tá certo? Então, vamos lá? Hoje falaremos sobre citação. Citação no processo penal. Citação no processo penal. Primeira coisa, o que é citação? Citação, pessoal, conceito de citação. Citação, ele é o ato pelo qual o acusado de um crime, ele é chamado para participar do processo. Ele é cientificado da existência de uma acusação, da existência de um processo. E a partir daí, ele tem a oportunidade de se defender pessoalmente
e também através de advogado. Então, a citação, ele é o ato que cientifica, que avisa, que dá ciência ao acusado da existência de uma denúncia, da existência de uma acusação, da existência de uma denúncia ou queixa, e oportuniza a ele o direito de defesa. Isto é a citação. Até porque, antes da citação, o indivíduo que foi acusado, ele sequer oficialmente sabe da existência de um processo. Ele pode até saber extraoficial, mas cadê o documento que lhe informou que existe um processo? Ele não assinou até agora. Ele vai assinar esse documento e esse documento recebe o nome de citação. Aliás, é o ato chamado citação. O documento, nós veremos, é um documento chamado mandado. E o ato é citação, tá certo? Citação no processo penal é extremamente importante, porque sem a citação, o processo é inválido, tá certo? O processo é nulo, porque como é que o sujeito vai ser condenado se sequer sabia da existência de um processo, da existência de uma ação penal? Qual é o ato qual é o ato que informa o acusado da existência de um processo? Intimação? Falso. Citação. Citação é o ato que informa alguém sobre a existência de determinada acusação, da existência de determinado processo. Por exemplo, imagine que o Marciano praticou um crime de furto, tá? O Ministério Público, após o inquérito policial, ofereceu denúncia contra o Marciano Xavier. Tá? O juiz vai receber essa denúncia e vai mandar um oficial de justiça lá na minha casa. Tá? Esse ato, que o oficial de justiça vai lá, este ato recebe o nome de citação. Aí sim, eu assino o mandado de citação e a partir daí, então, começa a contar o meu prazo para me defender, para oferecer uma defesa, para oferecer uma resposta à acusação. Tá certo? É esta que quer dizer a citação. Existem várias formas de citar o réu, de citar o acusado. Existem várias espécies de citação, que você tem que saber todas, tá bom? Citação por mandado. Citação por mandado. Citação por mandado, que é um direito do réu, é quando ele, réu, tem residência certa, tem endereço certo, então ele tem o direito de que um oficial de justiça vá até a sua residência e entregue o mandado de citação. Isto é citação por mandado, também chamada de citação pessoal. Por quê? Porque alguém vai lá e vai bater palma e vai chamar. Aqui que mora Marciano Xavier? Sim. Por favor, ele se encontra? Sim. Tá? Então eu quero citá-lo, eu quero entregar um documento. E o oficial de justiça vai entregar esse documento, chamado mandado. A partir dali, eu vou dar o ciente, vou dar o aceite, e a partir dali está-se formalizada, então, a citação. Ok? Muito bem. Prosseguindo, então, pessoal. Prosseguindo. Citação por mandado, ok? É isso que eu falei para você. Citação por precatória. Tudo isso que eu estou falando para você, eu vou voltar nos artigos. É que você já sabe como que é a minha metodologia. Eu não entro nos artigos direto para você, porque eu tiro a oportunidade de você primeiro prestar atenção em mim. Tá certo? Tira a oportunidade de você primeiro saber, ainda que de forma geral, a entender o assunto, e depois nós vamos para o artigo, descobrindo as pegadinhas, olhando os detalhes e tudo mais, tá certo? Citação por precatória, ou seja, carta precatória. Marciano, você disse o seguinte, que a citação será por mandado. Vai um oficial de justiça lá na minha casa, vai o oficial de justiça lá na casa do réu, citar o réu, tá? Oportunizá-lo de, a partir dali, fazer a sua defesa, seja pessoal ou seja através de advogado. E, melhor, através de advogado. Muito bem. Isto ocorre, a citação por mandado, senhores e senhoras, quando o réu residir na mesma comarca
na mesma comarca do juízo. Você que está me assistindo, você está aí na sua cidade. Aí tem fórum, não tem? Então, aí tem uma comarca. Quando é federal, fala seção judiciária ou subseção judiciária, que é a divisão para fins de organização do poder judiciário. Muito bem, aí na sua comarca tem juízo, aí na sua comarca tem fórum. Muito bem. Se o réu morar na mesma comarca do fórum, na mesma comarca do juiz que está correndo o processo, que está tomando conta do processo, o oficial de justiça vai lá fazer a citação. Isto é a citação por mandado. Agora, pode ser, senhores e senhoras, que o réu não more nessa cidade onde você está. Tá certo? Ele foi aí passar férias, praticou um crime, só que ele mora em outra cidade. Aí não vai sair um oficial daí para ir lá na cidade onde ele mora. Tá certo? Imagina que ele mora no Acre e foi passar férias aí em São Paulo. E acabou praticando um crime, praticando um fato. O processo vai correr no Acre ou em São Paulo? Em São Paulo. Tá certo? Muito bem. Quando surgir a fase da citação, vai o oficial de São Paulo lá no Acre citá-lo? Não. Aí não será citação por mandado. Aí a citação será por carta precatória. Carta precatória, então, é aquela citação, ocorre a citação por carta precatória, melhor dizendo, quando o réu não residir na comarca do juízo, não residir na mesma comarca onde ele estiver sendo processado. Ou seja, vai mandar uma carta precatória lá para o Acre, para que o juiz do Acre efetive a citação. Tá certo? Então a citação por carta precatória ocorre quando o réu não reside, não mora na mesma comarca onde corre o processo, onde tramita o processo. Tranquilo? Muito bem. Cuidado então, porque olha a pegadinha. A citação será sempre por mandado, vírgula, independentemente de o réu residir ou não na comarca processante. Você fala, está de sacanagem comigo, examinador? Você está de sacanagem comigo? Se o réu não morar na comarca processante, o oficial de justiça não vai lá na casa dele, vai mandar uma carta precatória. Carta precatória, para quem não sabe, ela é a forma de comunicação entre juízes, entre juiz de uma comarca e outro, tá certo? Da mesma categoria, tá? Juiz de primeira instância quer mandar uma carta, precisa de um ato processual em outra comarca, ele vai mandar uma carta precatória. Então, por exemplo, o juiz aí do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro que precisa citar o sujeito que mora em Cuiabá, Mato Grosso. Ele vai mandar um documento para cá, este documento recebe o nome de carta precatória, tá? Carta precatória, então, é o ato pelo qual se comunica os juízes de comarcas diversos. Tá certo? Ah, professor, por que não manda um ofício? Na verdade, você quer saber? É um ofício. Só que o ato processual recebe o nome de precatória. Carta precatória. Tá certo? Muito bem. E, Marciano, bonito. Você está dizendo que a carta precatória é o ato de comunicação entre juízes de comarca diferente, não é? É. Mas isso, Marciano, se o réu morar no Brasil, o juiz de qualquer estado, de qualquer cidade brasileira, vai comunicar com outro juiz de qualquer estado, de qualquer cidade brasileira, através da carta precatória. Agora, pode ser, senhores, que o réu more fora do Brasil. Se ele morar fora do Brasil, o processo vai ficar suspenso. O processo não pode tramitar falso. Tem que fazer uma comunicação. Agora, para a situação em que o réu não more no Brasil, porque se ele morar no Brasil, mas em comarca diferente daquela em que corre o processo, basta mandar uma
carta precatória. Muito bem. Agora, se ele morar fora do Brasil, se ele morar no estrangeiro, aí não é carta precatória, aí é carta rogatória. A citação será por carta rogatória. Então, entende-se por citação por carta rogatória quando o réu morar fora do Brasil. Aí, guri, aí, parabéns para você, isso mesmo. Por exemplo, pega esse exemplo de você do Rio de Janeiro. Tá? O seu colega lá da Venezuela, de qualquer cidade, veio passar férias aí, praticou um crime, tá? Voltou para sua cidade de origem, para o seu país de origem. Quando for citar, vai mandar precatória? Não, falso. Carta de ordem? Falso. Carta rogatória? Verdadeiro. Verdadeiro. Carta rogatória é um instrumento utilizado para citar o sujeito que mora fora do Brasil. Entendemos isso, pessoal? Tá certo? Muito bem. Agora, muito cuidado, hein? Só vai usar a carta rogatória se ele tiver endereço certo lá no exterior. Porque pode ser que ele mudou do Brasil, mas ninguém sabe onde ele mora, em qual país ele mora. Aí não é carta rogatória. Aí nós verificaremos daqui a pouco que é citação por edital e não por carta rogatória. Não basta, cuidado da pegadinha, senhores e senhoras, não basta morar no estrangeiro para ser citado por carta rogatória. Precisa de 2 requisitos. Além de morar no estrangeiro, ele tem que ter endereço certo lá no estrangeiro, para que o juiz encaminhe a carta certinho para determinado país, determinada cidade. Se ele morar no estrangeiro, mas no lugar incerto, não se sabe, aí não é carta rogatória. Aí é citação por edital, que eu falo daqui a pouquinho, tá certo? Então, misturando agora, melhor, carta precatória, quando o réu morar fora da comarca, mas ainda no Brasil, fora da cidade de onde está processando, no Brasil, em outra cidade. Por isso que eu dei exemplo. São Paulo vezes Acre. Está tudo dentro do mesmo país. Agora, se morar fora do país, tem endereço certo, sabe certinho onde ele mora lá na Venezuela, vai mandar uma carta rogatória para o juiz de lá citá-lo. Tá certo? Claro que tudo isso eu vou voltar com você, porque existem os requisitos do mandado, existe o requisito da carta precatória, existe o requisito da carta rogatória. Por enquanto eu só estou dizendo para você as formas de citação, tá? Citação, acusado não encontrado. A citação é por edital. Opa! Sujeito mora no Brasil, mas você, não sabe, você que está trabalhando no Poder Judiciário, você juiz, você do Ministério Público, você não sabe onde o sujeito mora, tá certo? Ou ele mudou de endereço, ou ele fugiu, não interessa. Ele não sabe. Se não sabe, como é que vai mandar o oficial de justiça na casa do cara se não sabe onde ele mora? Se não sabe o local no país, como é que vai mandar uma carta rogatória para onde? Vai ficar rodando em todos os países? Vai mandar uma carta rogatória para cada país? Não, tem que ter o endereço certo para ser citado por mandado. Tem que ter endereço certo para ser citado por precatória. Tem que ter endereço certo para ser citado por rogatória. Não sabe. O sujeito não foi encontrado porque mudou de endereço. Não se sabe o endereço do sujeito. O processo, então, vai ficar como? Parado para sempre? Não vai nem tentar achar o sujeito? Ou seja, não vai tentar fazer a citação dele? Aí a citação é por edital. Citação por edital, também chamada de citação ficta ou fictícia, né? Que é aquela citação que não se admite no juizado especial criminal, citação por edital, nem na bala. Não pode existir citação por edital no juizado especial criminal. Só fora dele. Muito bem. Sujeito que não tem endereço certo, ele é citado por carta precatória, falso, por carta rogatória, falso, por citação pessoal, falso, por mandado falso, vai ser por edital. É uma forma de citação, no qual esse edital é um documento que ele fica circulando na imprensa, né? Numa imprensa de grande circulação, jornal de grande circulação.
em princípio, no jornal, no Diário da Justiça, e fica afixado, fica colado lá no fórum, lá no quadro mural, tá certo? Lá na parede. Tanto que se você for no fórum, você vai ver que lá na entrada do fórum, ou lá no corredor, tenta ir para você ver, você vai ver lá um monte de papel pregado na parede. Aquela citação por edital. Porque o sujeito não foi encontrado, ele não tem endereço, faz uma citação por edital. É uma citação fictícia. Por que fictícia? Porque ela é presumida. O sujeito, pode ser que um dia ele venha a ler, pode ser que ele leia esse documento, e pode ser que não leia, tá certo? Nós estudaremos ainda que o que ocorre quando o sujeito é citado por edital e nem comparece, falaremos disso, tá? Falaremos também que o prazo do edital, o prazo que ele vai ficar ali, 15 dias, tá? Mas isso eu falo para você mais para frente, tá? Réu que se esconde para não ser citado. O cara é esperto. Ele tem endereço certo. O oficial de justiça vai lá na casa dele. Marciano tá aí? Né? E eu falo, ai, olho lá. Ih, cara com crachá do Poder Judiciário. E eu já sei, eu presumo que tem um processo contra mim. Na verdade, eu até sei. Eu só não sei oficialmente. Eu vou lá e falo pro meu filho, ó, vai lá, fala que eu não tô aqui. Ah, não está aí? Não. Mas ele mora aqui? Mora. Tá bom então. No outro dia, passa 2, 3 dias, sei lá, vem o oficial de justiça. O Marciano está aqui? Só tem um som ligado, ninguém sai. O Marciano está aqui? Não. Pergunta para o vizinho. Ô vizinho, ele está aí, porque eu acabei de falar com ele. Ninguém sai. Daqui a pouco sai alguém lá. Ah, ele está, mas ele acabou de sair, moço. Muito bem, tudo bem. Outro dia, passa, volta o oficial de justiça lá. O Marciano está aí? Ô, moço, ele não está, entendeu? Ele está trabalhando. Sim, mas na hora do almoço ele trabalha. Hoje ele resolveu trabalhar até mais tarde, vai ficar durante o almoço trabalhando. Tá bom. Então, o senhor é o que dele? O senhor é o que dele? Ou a senhora? Ah, sou esposa dele. Então a senhora avisa para ele que amanhã, ou depois da manhã, que hora que ele costuma chegar em casa? Ah, ele chega às 4 da tarde. Então a senhora avisa para ele que às 17 horas da manhã eu estarei aqui para citá-lo, tá bom? Tá, mas eu não sei se ele vai poder esperar. Bom, aí já é problema dele. Eu só quero que a senhora avise para ele, dizendo que amanhã eu volto aqui para fazer a citação dele. E caramba, sabe o que isso acontece? Isso é chamado de citação por hora certa. O oficial de justiça disse, amanhã, às 15 horas, estarei aqui para fazer a citação do Marciano. Fale para ele esperar aqui, tá bom? Isso ele pode falar para o vizinho, para quem estiver em casa, ele vai pedir para alguém dar o aviso para o réu. Por que isso? Porque se ele foi, a lei fala que se ele for por 3 vezes na casa do sujeito e a presunção, a suspeita de que o réu está se ocultando, está se escondendo, a citação será por hora certa. Então, cuidado, porque certamente você será questionado o seguinte: caso o réu se oculte para não ser citado, deverá a citação proceder por letra A, carta precatória, falso, letra B, carta rogatória, falso, letra C, por por edital, falso, letra D, por hora certa. Se o sujeito estiver se escondendo para não ser citado, tá? A citação será por hora certa. Letra E, não se admite citação por hora certa no processo penal. Falso, se admite sim. É possível a citação por hora certa. Como que funciona isso, professor? No dia designado e na hora marcada pelo oficial de justiça, ele vai voltar lá. Cadê o Marciano? Cadê o réu? Ah, não está. Tá bom. O oficial de justiça volta, né? Ele simplesmente, o oficial de justiça, vai fazer uma certidão e vai considerar citado. Tá certo? Claro que tem todas umas regras, né? Tem todos uns requisitos a seguir que eu falarei para você mais para frente. Mas, ó, eu não assinei nada, não tem problema, Marcelo. Não tem problema. Você foi, inclusive, oportunizado, teve a chance, porque você mora lá.
Você foi procurado 3 vezes, pessoal, e não foi encontrado. E alguém, acabou de sair, o vizinho ele estava aí agorinha. Ele não marcou horário e mesmo assim não esperou o oficial de justiça. A citação vai ser considerada feita. Esta é a citação por hora certa, que tem os seus requisitos. Então, senhores, hoje nós vimos, hoje não, né? Neste momento, nós estamos vendo as formas de citação. Olha só, 1, 2, 3, 4, certinho para pegar você na pegadinha, ó. Pegar você não, que você vai matar isso aqui. A, B, C, D. Certinho, pessoal, para colocar, ó. Então aqui, ó, claro que tem muito mais detalhes para nós estudarmos, mas aqui, nesta primeira bateria de explicação, tá? Antes de adentrarmos nos artigos, é só para você ver. Vamos fazer o resumo então? Citação por mandado, tá? Citação por mandado, acompanha comigo, vamos lá? Tá? É a citação que ocorre quando o sujeito tem o endereço certo e desde que o endereço seja na mesma comarca de onde ele responde o processo. O oficial de justiça vai lá na casa dele entregar um documento chamado mandado, tá certo? O sujeito não mora na comarca processante, ele mora noutra cidade. Opa, se ele mora noutra cidade, vai mandar uma carta precatória. Carta precatória é para citar o indivíduo, citar o réu que mora em comarca diversa de onde corre o processo. Se ele morar no exterior, tem o endereço certo no exterior, a citação será por carta rogatória. Será por carta rogatória. Se ele morar no exterior, tiver endereço certo, então será por carta rogatória, tá certo? Se o sujeito não tiver endereço certo, não se sabe onde ele mora, como é que vai mandar precatória? Como é que vai mandar rogatória? Como é que vai mandar oficial de justiça? Cita por edital, citação por edital, tá? Se o indivíduo tem endereço certo, mas ele é mala, ele é malandro, ele quer dar uma de esperto, ele não quer ser citado, porque na cabeça dele, ele fala assim, poxa vida, hein? O crime está para prescrever e eu vou ficar escondendo do oficial de justiça. Até prescrever esse crime. Olha como ele é esperto, pessoal, porque não pode citar por edital porque ele tem endereço certo. Não pode mandar precatória porque ele mora ali. Não pode mandar rogatória porque ele não mora no exterior. Lá na ideia dele, esse processo ia ficar parado até prescrever. O CPP é mais esperto que você, Marciano. O legislador foi mais esperto que você. Ele colocou a possibilidade de fazer a citação por hora certa, ou seja, o oficial de justiça vai marcar um dia e vai lá. Se encontrar você ou não encontrar, vai considerar como citado e o processo vai, tramitar normalmente. Ou seja, aquele pensamento seu de que ia fazer o processo prescrever, não valeu, não colou, porque tem a citação por hora certa. Ok? Tá? Com essa aqui você mata qualquer questão referente à forma de citação. Temos muito mais coisa para falar sobre os requisitos de cada uma. Olha os artigos, pessoal. Artigo 351 do Código de Processo Penal. A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz, que a houver ordenado. Quando o réu morar na mesma comarca, mora na mesma cidade, ele tem endereço ali, vai mandar a citação lá para a casa dele, tá certo? Vai mandar um oficial de justiça lá na casa dele, lá no endereço dele, lá no emprego dele, para fazer a cientificação, tá? É direito do réu, é direito dele, se ele morar na mesma comarca, ser citado pessoalmente. Citado pessoalmente é ser citado por mandado. Mandado é um documento no qual vai entregar para o sujeito. Marciano mora aqui? Sim. Ele se encontra assim? Está ainda aí atender o senhor. Pois não, moço. Ou ele vai responder. Eu sou oficial de justiça, estou aqui para citar o senhor, porque existe um processo contra o senhor. Tá. Eu vou assinar o documento. Eu vou assinar a citação, eu vou assinar, melhor, o mandado de citação, porque eu moro na mesma comarca do juiz que ordenou a minha citação, que houver ordenado a citação. Tranquilo?
Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. Isso quer dizer, é aquele exemplo que eu falei para você, né? O sujeito na capital de São Paulo, né, praticou um crime, só que ele mora no Acre, né? Mora no Rio Branco do Acre. Vai um oficial de justiça de São Paulo no Acre, levar o mandado para ele. Claro que não. Vai ser citado por carta precatória. Vai mandar pelo correio ou por meio eletrônico a carta precatória. E lá o juiz de lá que vai mandar o oficial de justiça de lá citar o sujeito, tá certo? Se ele residir fora da comarca, se ele residir fora do território da jurisdição de onde corre o processo. Por isso que fala do juiz processante. Tranquilo? Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, é o documento, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Muito bem. O sujeito mora no estrangeiro. Só o fato dele morar no estrangeiro, a citação já será por carta rogatória. Falso. Não basta morar no estrangeiro. Tem que ter o local certo. Local certo significa qual é o endereço dele, qual cidade, do qual país. Ah, eu só sei que ele mudou do Brasil. Não sei onde ele mora. Mas então não pode mandar carta rogatória. Aí a citação será por edital. Porque ele mora no estrangeiro em lugar não sabido. Só vai ser carta rogatória se morar em lugar sabido, desde que esse lugar seja no estrangeiro, seja fora do Brasil. Porque se o lugar for sabido dentro do Brasil, é carta rogatória. Precatória, Marciano, é carta precatória para comarca diversa, mas dentro do Brasil, dentro do mesmo país, tá certo? Segundo detalhe, cuidado, suspende a prescrição. Claro, pessoal, ó. Quanto tempo vai demorar para fazer essa citação do sujeito no estrangeiro? Imagine que um crime que prescreve em 2 anos, melhor, prescreve em 3, que é o menor prazo prescricional hoje, tá certo? Imagina. E se demorar tanto tempo? Quando chegar, já está prescrito. Quando for cumprido, já está prescrito. Ah, então suspende. Enquanto o sujeito não for citado lá no estrangeiro, fica parada a prescrição. Fica parada a contagem do prazo prescricional. Ó, suspendendo-se o curso do prazo prescricional. Se eu fosse examinador, eu ia trocar essa palavra aqui e colocar interrompendo-se o prazo prescricional, tá certo? Se eu fosse legislador, não, desculpa, se eu fosse examinador. Se você fosse examinador também, você ia fazer isso, para pegar os seus concorrentes na pegadinha, ó, tá? Então, cuidado, não é interrompendo, é suspendendo o prazo prescricional, tá? Então, muito bem. Carta rogatória, quando o sujeito mora no exterior e tem residência certa, tá bom? E eu quero falar para você também aqui de uma outra forma de comunicação, a chamada carta de ordem, que eu não coloquei ali, mas eu já mato para você agora. A carta de ordem também serve para citar o sujeito que mora no mesmo país, ele mora no Brasil. Só que a carta de ordem, que é irmã da carta precatória, porque olha só, a carta precatória não é para comunicação entre juízes brasileiros, só que entre um juiz de São Paulo e um juiz do Acre, não é? Se pegando esse exemplo, a carta de ordem também. Só que a carta de ordem, como o próprio nome já diz, vem de cima para baixo e não no paralelo. A carta de ordem é quando um tribunal manda um juiz de primeira instância fazer a citação. Quando um tribunal manda o juiz de primeira instância fazer uma citação. Quando um tribunal superior manda uma instância inferior fazer a citação. Por exemplo, vou pegar para você aqui, ó. Imagine que você que está me assistindo, você é prefeito.
Você é prefeito. Opa, prefeito só pode ser processado no Tribunal de Justiça. Ele tem prerrogativa. E você é prefeito de Roraima. Tá certo? Tá? Você é prefeito de Boa Vista, melhor dizendo. Você é prefeito de Boa Vista, em Roraima. Olha só. Só que você mora numa cidade do estado de Roraima. Você mora, né? Você não mora na capital. Você mora numa cidade. Tá certo? Mas a capital, o Tribunal de Justiça tem sede na capital. O Tribunal de Justiça vai mandar o juiz de direito lá da sua cidade, onde você é prefeito, para que o juiz de direito vá e mande um oficial de justiça na sua casa. Tá certo? Você está sendo processado na capital, porque o Tribunal de Justiça tem sede na capital. Não é isso? Mas o Tribunal de Justiça não vai mandar fazer a sua citação. Ele vai mandar, né, se você mora lá, né, numa comarca longínqua, o Tribunal de Justiça vai mandar uma carta para que o juiz de direito, lá de onde você é prefeito, faça a sua citação. Esta comunicação é chamada carta de ordem. Por quê? Porque de cima... Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer um curso completaço, super competitivo para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2017-2018, edital destinado aí para o escrevente judiciário para as comarcas do interior. Convido você a acessar lá concurso.com.br. Lá nós temos esse curso competitivo, atualizado, focado, com personal coach, com esse professor que você acabou de assistir, por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É isso mesmo, melhor custo-benefício da internet. Este curso nosso tem um grande diferencial, que é a metodologia. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, que você vai gostar do curso. E um detalhe, vai ter aquela satisfação no final do curso de ter aprendido, de ter valido a pena. Isso vale a pena. Ok? Já esquecendo. Se você quer aí o material de apoio do professor, o PDF dessa aula, clica aqui embaixo, faz o download do material, basta você fazer aí um pequeno cadastro no site, você vai fazer o download gratuitamente, tá certo? E aproveita, vai lá, dá um likezinho de positivo, deixe seu comentário no nosso canal do YouTube. Espero vocês aqui no Like Concurso. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique like.